Em Tesouros da Palavra de Deus, nós veremos a importância de nos dedicar ao estudo pessoal. Na sequência, nós teremos Encontre Joias Espirituais e nós responderemos a seguinte pergunta: em que sentido Jeová é um escudo para os que andam em integridade? Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós teremos exemplos que nos ajudarão em nosso ministério e também assistiremos um discurso com o tema Marido e esposa devem ser leais um ao outro. Iniciando a sessão Nossa Vida Cristã, vamos ver uma consideração que nos ajudará muito com o tema Você é um caçador de tesouros? Então, nós concluiremos a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Para nós darmos início à nossa reunião, nós vamos ver um discurso com o tema Por que se dedicar ao seu estudo pessoal? Quem fará para nós esse discurso é o irmão Otávio Augusto. Quanto tempo você tem de batismo? 1 ano, 5 anos, 20 anos? Nesse tempo, quantas vezes você foi... Quantas vezes te fizeram... Quantas vezes que falaram para você se dedicar ao estudo pessoal? Eu acredito que desde sempre, não é verdade? Bom, se você é mais antigo, você vai se lembrar como era o estudo pessoal antigamente. Provavelmente você ia ter que pegar o índice de publicações, procurar alguma publicação que tenha o assunto que você tem em mente, e às vezes você tinha que vir da biblioteca do salão, ou até mesmo alguns irmãos tinham a própria biblioteca em casa. Dava um pouco de trabalho, não é verdade? Hoje nós temos todas essas ferramentas, a Bíblia, as publicações, a biblioteca, nos nossos dispositivos. Mas, apesar disso, de ter ficado mais fácil, ao mesmo tempo, esse dispositivo pode acabar tomando muito do nosso tempo, sem sobrar tempo para nós dedicar ao estudo pessoal. Ou até mesmo pode ser que você nem goste de estudar ou de ler. Se esse for o seu caso, saiba que existem bons motivos para você dedicar um tempo para o estudo pessoal. Imagine o seguinte: um irmão, um amigo seu, convida você para a casa dele. E lá ele te oferece uma refeição com todo carinho. Mas você se recusa a comer essa refeição. Como essa pessoa se sentiria? Com certeza mal, não é? Jeová, ele prepara uma refeição para nós, um alimento espiritual. E ele faz um convite para a gente. Vejam só o convite de Jeová aqui em Provérbios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Provérbios, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz, pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como prata e continuar a buscá-las como tesouros escondidos. Você percebeu qual é o convite que Jeová faz para você aí? Ele convida você a procurar essas coisas como prata e como tesouros escondidos. Que coisas são essas? São as verdades do reino, as verdades da Bíblia. Se nós fizermos isso, estudar a palavra de Deus, nós teremos bênçãos. E nós vamos deixar Jeová feliz e também mostrar que nós damos valor à verdade. Além disso, veja só que a continuação em Provérbios, capítulo 2, versículos 5 ao 7. O 5 ao 7 diz assim: Então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade. Percebeu de onde vem a sabedoria? Vem de Jeová. Mas como assim? A sabedoria envolve nós usarmos o nosso conhecimento para tomar boas decisões. Mas como nós vamos tomar boas decisões sem ter o conhecimento? Não tem como. Com o estudo pessoal, nós podemos ver o modo de Jeová pensar e de agir. E assim nós vamos conseguir tomar boas decisões. Para isso, nós temos que aceitar as verdades básicas e assim nós seremos beneficiados. Afinal, foi Jeová quem nos criou. Então, Ele sabe o que é melhor para nós.
E ele também é o ser mais sábio do universo, não é verdade? Agora, se você está em idade escolar, é bem provável que você tenha matérias ou que você tenha aulas que mostram um jeito de pensar diferente da maneira de Jeová. Ou até que você tenha aulas sobre a origem do universo ou a origem da vida que negam a existência de Deus. Esse tipo de pensamento pode enfraquecer a sua fé. Mas veja só agora, Provérbios capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: o raciocínio o guardará, e o discernimento o protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades. Então, o estudo pode proteger a sua fé. O raciocínio é o que faz a gente pensar, certo? Quando nós estudamos a Bíblia mais a fundo, nós podemos provar para nós mesmos e também para outras pessoas que Jeová é real e que as coisas que estão na Bíblia são reais. Então, o incentivo é que, quando nós lermos a Bíblia ou lermos as publicações, não só passar os olhos, e sim entender o que estamos lendo, pois assim essas informações vão entrar na nossa mente e no nosso coração, e vai fazer um escudo para a nossa fé. São motivos interessantes, não é verdade? É por isso que a apostila traz uma pergunta para nós. Ela fala assim: o que eu posso fazer para melhorar minha rotina de estudo pessoal? Talvez você tenha que separar algum horário, algum dia em específico. Talvez você precise de alguma estratégia. É verdade que não será fácil e necessita de esforço. Mas veja só o que um irmão chamado Corey falou. Ele disse o seguinte: eu leio todas as notas, procuro cada referência cruzada e faço pesquisas adicionais. Tiro muito proveito da minha leitura usando esse método. O que você achou desse método? O irmão Corey faz com a Bíblia a mesma coisa que nós vemos na imagem. Olha só. Nessa imagem nós vemos um homem cavando um buraco. Dá para perceber que ele se esforçou bastante, porque o buraco é bem profundo. Provavelmente ele gastou horas ali, se cansou muito, não é? Mas valeu a pena, porque ali, se você reparar bem, ele encontrou o quê? Um tesouro. Ele encontrou prata. Do mesmo modo, se nós tratarmos a Bíblia como um tesouro, como prata, nós seremos beneficiados. E nós, com certeza, se nós dedicarmos esse tempo ao estudo pessoal, nós vamos poder mostrar que nós damos valor à verdade, nós vamos poder conseguir tomar boas decisões e também fortalecer a nossa fé. Agora os irmãos poderão compartilhar com seus comentários e encontre joias espirituais. Para tanto, nós convidamos o irmão Giovanni Vieira. Bom, para darmos início, peço, por favor, um voluntário possa ler Provérbios, capítulo 2, versículo 7. A irmã Luciana, na frente, por favor. Ele reserva a sabedoria prática para o justo e é um escudo para os que andam em integridade. Obrigado pela leitura, irmã. Agora a pergunta: em que sentido Jeová é um escudo para os que andam em integridade? O irmão Zé Carlos, aqui na frente, por favor. Jeová só vai ser um escudo ou uma proteção para aqueles que, sob provação, manter sua integridade, tendo fé e confiando que Jeová vai usar seu poder salvador em seu benefício. É uma promessa de Deus.
O íntegro busca seguir seu rumo sem desviar dele em busca do novo mundo. Porém, como disse Jó, a pessoa íntegra pode sofrer devido ao domínio do iníquo e até morrer junto com os iníquos. Mas Jeová assegura e garante que a herança de tal pessoa perdurará, que seu futuro está garantido. Muito obrigado, irmã. Lá no fundo da irmã Janete. Então, por causa do nosso proceder íntegro e a preocupação constante de ganhar a aprovação de Jeová, nós temos estabilidade na nossa vida. Assim nós conseguimos seguir sem vacilar rumo à vida eterna. E mesmo que nós venhamos passar por dificuldades, nós sabemos que temos a aprovação e a ajuda de Jeová, que é como um escudo para nós. Obrigado, irmã. Agora, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Lá no fundo, a irmã Luciene. Nos versos 1 e 2, usa a expressão, se aceitares as minhas declarações. Então, isso me ensina que é uma responsabilidade individual que eu tenho. E é um fator crucial, né? Quando eu lembro que hoje a maioria das pessoas não presta atenção à palavra de Deus. Então, para mim ter alegria em estudar a palavra de Deus, eu preciso estar disposta a acolher essas declarações de Jeová e considerar elas como um tesouro que eu não quero perder. Obrigado, irmã. Irmão Ricardo, aqui na frente, por favor. Provérbios 2:4 mostra que Jeová nos deixou um tesouro inestimável ao nosso alcance. E Ele deseja de coração que encontremos. Esse tesouro não traz riquezas, mas nos dá algo que nem mesmo o dinheiro pode comprar: a paz interior, o contentamento e uma vida feliz. Obrigado, irmã. Irmã Rosângela. No Salmo 2,14 mostra que existe pessoas que não... Provérbios, desculpa. Mostra que existe pessoas que não apenas praticam o mal, mas também desfrutam dele. Mas como cristãos, temos que guardar o nosso coração para não deixar cair nessas armadilhas. Irmã Giovana, aqui na frente. O final do capítulo nos ajuda a entender o intuito de todos esses conselhos dados ali. Vemos que buscar a sabedoria e o conhecimento vai nos ajudar a estar ao lado de pessoas boas e nos dar alegria agora e também permanentemente, pois também nos ajudará a conquistar a vida eterna. Obrigado, irmã. Irmão Tiago. Provérbios 2, 4 e 5 diz que devemos persistir e buscar com perspicácia e perseverança o entendimento da palavra de Deus, tal qual tesouros escondidos, né? Tal como o irmão Ricardo comentou, esse tesouro ele é muito maior e muito melhor do que qualquer prata e ouro, porque ele nos dá refrigério, calma, tranquilidade e serenidade. Somente assim, dessa forma, entenderemos o significado de temermos a Jeová e achar o conhecimento na palavra. Obrigado, irmão. Irmã Kaline. Provérbios 2:15 nos alerta sobre pessoas que escolhem caminhos desonestos, preferindo enganar, manipular para obter vantagem. A palavra tortuosa, ela sugere um caminho cheio de desvio, enquanto astuto aqui se refere a quem usa a inteligência de forma maliciosa. E hoje muitas pessoas, elas acham que agir de forma errada é aceitável e fazem isso de forma normal. Mas tirar vantagem, né, ou trazer benefícios, isso é realmente errado. E Jeová, ele aprova apenas quem é honesto e segue realmente os princípios de perto. Obrigado, irmã. Irmã Laura. Provérbios 2:6 diz que Jeová é quem dá a sabedoria. E nós temos bons motivos para dar valor ao estudo pessoal. Obrigado, irmã. O irmão Lucas, lá no fundo, por favor. O 2,16 diz que a sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral. Então, quando a pessoa acata os conselhos de Jeová, ele evita muita coisa ruim na sua vida.
Muitos, por não acatar esses conselhos de Jeová, não ter perspicácia, não ter sabedoria, caíram nessa armadilha, fizeram um mau casamento, arrumaram namoradas que depois não deu certo e muitas outras coisas. Outros pegaram até mesmo doenças por não aplicar os conselhos sábios de Jeová. Então é muito importante que a gente não só conheça os caminhos de Jeová, mas aplique em nossa vida. Obrigado, irmão. A irmã Aparecida? Provérbios 2:6, qualquer habilidade que nós tenhamos se deve a Jeová por ter nos abençoado e capacitado. Sendo assim, precisamos, diante de nossas realizações, louvar a Jeová e o agradecer por tudo que Ele faz por nós. Pois, além de nos habilitar para ser servos seus, Ele nos dá conhecimento e discernimento. Obrigado, irmã. A irmã Suzana aqui na frente, por favor. Durante o reinado milenar de Cristo, nós teremos o privilégio de ajudar os ressuscitados a achar o próprio conhecimento de Deus, descrito em Provérbios 2, do 1 ao 6. Hoje é um prazer ver pessoas adquirirem conhecimento sobre Jeová Deus e agirem de acordo com Ele. E podemos imaginar, a alegria que teremos também no futuro, quando Jeová abençoar nossos esforços e instruir pessoas de eras passadas e elas reagirem com o coração apreciativo. Obrigado, irmã. Irmã Rose? Provérbios 2:20, Salomão resume a finalidade de seu conselho sobre a sabedoria. Ele declara: o objetivo é que andes no caminho de gente boa e que guarde as veredas do justo. Que maravilhoso objetivo a sabedoria tem. Ela nos ajuda a levar uma vida feliz e satisfatória que tenha a aprovação de Jeová. Então, que eu possa sempre me lembrar do maravilhoso objetivo da sabedoria descrita na palavra de Jeová, a Bíblia. Joelma, aqui na frente, por favor. Nos versículos 17, 18 e 19, a gente está falando sobre uma mulher imoral, né? Na época da Bíblia, para cometer imoralidade era assim, né? Você indo até o homem ou até a mulher, mas hoje isso já se atualizou. A imoralidade pode ser cometida num celular. E a pornografia, ela pode fazer exatamente o que o versículo 17 fala, que é você deixar um companheiro de juventude por causa de ver pornografia, ou de se esquecer do seu pacto com Deus, que é perder sua amizade. Ela destrói casamentos, ela destrói a autoestima. Então, que nós fujamos dessas mulheres, desses homens imorais que estão em nossas mãos. Obrigado, irmã. Irmã Janete, lá no fundo. O versículo do 11 ao 13, lá diz que o raciocínio guardará e o discernimento protegerá do caminho mau e dos homens que falam perversidades, e dos que abandonam as veredas retas. Esses versículos me mostraram que se eu realmente prezo a verdadeira sabedoria, eu devo então evitar de me associar com alguém que fala mal dos meus irmãos e da organização de Jeová, que falam perversidades, que é contrário ao que é veraz e direito. Assim, o raciocínio e o discernimento vão me proteger contra os que rejeitam a verdade e que só para andarem no caminho da escuridão. Obrigado, irmã. Queremos agradecer os ótimos comentários dos irmãos. Muito obrigado, irmão Giovanni, pela boa parte feita a nós. Também a todos os irmãos pela boa preparação, pelos bons comentários. Agradecemos também ao irmão Otávio pelo bom discurso que fez a nós. Agora, aqueles que terão as suas partes na sala B, podem acompanhar o irmão José Carlos Siqueira. Aqui no salão principal, nós teremos a leitura da Bíblia de Provérbios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. Quem fará para nós essa leitura é o irmão Danilo Benfica. Meu filho, se você aceitar as minhas declarações e guardar no coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria
inclinando seu coração ao discernimento? Além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva a sabedoria prática para os justos. É um escudo para os que andam em integridade. Ele protege as veredas da justiça e guarda o caminho dos que lhe são leais. Assim, você entenderá o que é certo, justo e direito, todo o caminho do bem. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento se tornar agradável para a sua alma, o raciocínio guardará e o discernimento protegerá, para salvá-lo do mau caminho, dos homens que falam perversidades, dos que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos da escuridão, dos que se alegram em fazer o que é mal e se agradam de coisas más e perversas, aqueles cujos caminhos são tortuosos e cujas veredas são sempre sinuosas. A sabedoria o salvará da mulher devassa, das palavras macias da mulher imoral, que abandona o companheiro da sua juventude e se esquece do pacto com seu Deus, pois a casa da mulher imoral conduz à morte, e seus caminhos aos impotentes na morte. Ninguém que se envolve com ela voltará, nem retornará às veredas da vida. Por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Muito obrigado, irmão Danilo, pela boa leitura. Nós ficamos muito felizes em ver que o irmão fez uma boa preparação, pôde executar para nós uma boa leitura, nós conseguimos tirar bastante proveito. O irmão saiu muito bem na lição número 12 da brochura Melhore. Seja simpático e mostre que se importa. Então, o que deve ser feito? Mostre às pessoas que você se interessa por elas e quer ajudá-las. E aqui nós temos algumas sugestões que nos ajudam, inclusive no que diz respeito à leitura. O terceiro ponto, fale de modo bondoso. Mostre que se importa com as pessoas pelo modo que você fala, por seus gestos e expressões faciais. Não se esqueça de sorrir. Então, o irmão oscilou o tom da sua voz, fez expressões faciais, isso nos ajuda no entendimento. E também um ponto muito importante, não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo. Então, o irmão fez muito bem isso. O irmão não quis chamar atenção para a sua leitura, para a sua voz, mas sim para o ponto que estava sendo observado, para a leitura que o irmão estava fazendo. Então, o irmão saiu muito bem nesse aspecto. Nós agradecemos muito o irmão pela boa leitura que fez a nós. Agora, nós vamos iniciar a próxima sessão, Faça Seu Melhor no Ministério. A parte número 4, iniciando conversas de casa em casa. Mostre para uma pessoa como encontrar no jw.org informações que podem ajudar quem é casado. Quem fará para nós essa parte é a irmã Mara Machado, junto com a irmã Ana Laura. Oi, tudo bem? Como vai você e a família? Será que podemos conversar um pouquinho? Você é testemunha de Jeová, né? Isso mesmo. E o meu objetivo hoje é dividir com você algo bom. Sabe, todos nós sempre aguardamos coisas boas, né? Porque temos em nós uma pequena palavra de grande significado: esperança. Sempre esperamos que algo de bom aconteça. O próprio Jeová Deus disse que nos daria esperança. E na sua palavra, a Bíblia, encontramos promessas que Ele fez há muito tempo atrás, que fortalece a nossa esperança e nos dá motivos para perseverarmos. Esperança. Parece uma coisa boa, mas hoje eu estou mais preocupada com o meu casamento mesmo. Poxa, posso ajudar? Tem alguma coisa aí na Bíblia, alguma instrução que fale como eu posso ter um casamento bom? Me sinto um pouco distante do meu marido. Isso é muito triste. Eu me chamo Mara, e você? Ana Laura.
Sabe, Ana, na Bíblia encontramos muitos conselhos para termos uma vida mais feliz já agora. Poderia ler alguns textos para você, mas vou fazer melhor. Olha só. Esse aqui é o nosso site, jw.org. Ele é baseado totalmente na Bíblia. Vamos fazer uma coisa. Vamos entrar aqui, ó. Entramos no JW. Na barra de pesquisas, vamos escrever casamento. Olha só quanta coisa interessante a gente vê aqui, quantos temas. Esse aqui é muito bom. Como fortalecer o seu casamento. E você, nesse, vai encontrar muitos conselhos práticos e conselhos amorosos de Jeová que vão ajudar muito você. Poxa, que legal. Vai ser de grande ajuda. Assim que eu entrar, eu vou acessar. Que bom, Ana. Fico feliz. Na Bíblia, encontramos muitos conselhos para termos uma vida mais feliz já agora. Né? E isso, então, nos leva a pensar que aguardamos sempre coisas boas e você realmente vai ver na sua família como podemos melhorar o nosso relacionamento no nosso casamento. Muito obrigada, Mara. Você foi de grande ajuda para mim hoje. Eu fico muito feliz, sabia? Porque na Bíblia nós encontramos muitos conselhos amorosos para termos uma vida mais feliz, não é verdade? Então eu gostaria de voltar ainda essa semana, nesse mesmo horário, para ver quais foram os resultados da sua pesquisa. Combinado, pode voltar sim. Que bom. Sabe, Ana, eu comecei falando com você sobre esperança. E isso significa que o verdadeiro Deus quer nos dar esperança. E quando nós acatamos os sábios conselhos que Ele nos dá na sua palavra, nós somos bem-sucedidos e temos uma vida feliz. Mas a promessa maior do nosso Deus é para um futuro logo, bem pertinho, quando Ele diz que nós vamos ser felizes para sempre. Vou voltar, quero que você faça uma boa leitura, que você faça a sua pesquisa e nós vamos nos entender melhor depois, tá bom? Combinado, obrigada. Muito obrigado, irmã Mara, irmã Ana, pela boa parte que as irmãs fizeram, pela boa preparação. A irmã Mara estava sendo observada na brochura Ame as Pessoas, interesse pelas pessoas. O ponto 3, seja flexível. Ao iniciar uma conversa, não insista em falar sobre um assunto que você tinha em mente. E a irmã fez justamente isso. A irmã de início estava falando sobre uma esperança, mas a preocupação da moradora era outra. Então a irmã foi flexível, não falou sobre aquilo que tinha preparado, que também seria de bastante proveito, mas sim o que era interesse da moradora. E isso surtiu resultado. A irmã conseguiu abrir uma revisita. Então nós ficamos muito felizes. A irmã conseguiu atingir muito bem esse objetivo. Muito obrigado, irmã Mara, pela boa participação. Agora, na parte número 5, cultivando o interesse no testemunho informal. Ofereço uma revista que fala sobre um assunto em que o morador mostrou interesse na conversa anterior. Quem fará para nós essa parte é a irmã Elaine Camargo, juntamente com a irmã Janete Benfica. Oi, Jane. Está aproveitando agora também para tomar um lanchinho? Oi, Elaine, estou sim. Aproveitei que eu consegui bater uma meta e vim fazer essa pausa. Elaine, eu estou tão feliz que eu consegui. Olha, porque esses últimos dias não está sendo nada fácil para mim, viu? Imagino o quanto deve estar sendo difícil para você lidar com a perda da sua mãe. Como é que você tem passado desde a última vez que nós conversamos? Então, Elaine, eu estou tendo altos e baixos, sabe? Tem dia que eu estou muito triste, tem dia assim que eu acabo pensando tanto, né, na minha mãe, lembrando das coisas boas, né, que nós fizemos juntas, também lembrando de coisas, né, que nós fizemos que foi tão agradável que a saudade aperta muito. E assim eu vou vivendo cada dia, né, de vez, porque realmente está bem difícil. Entendo, Jane. Sabe, eu estava mesmo esperando uma nova oportunidade para tomarmos lanche juntas.
lidar com a perda de quem amamos é uma dor muito forte. Mas você lembra do relato que eu te mostrei sobre a morte de Lázaro, que era uma pessoa muito querida? Eu lembro, sim. E foi um grande sofrimento para todas as pessoas ao redor dele, né? Inclusive Jesus sofreu bastante também, né? Isso, nós vimos que ele até chorou, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. E cada pessoa, Jane, ela tem sua maneira, né, de passar pelo luto, é algo muito pessoal. Mas eu estava pesquisando sobre esse assunto e como eu poderia te ajudar. E eu encontrei um vídeo que eu gostaria de te mostrar. Espera aí, deixa eu achar ele aqui. Olha, esse aqui, ó, consolo para quem perdeu alguém na morte. Dá uma olhada. Olha, Elaine, se isso realmente é verdade, eu não vejo a hora de isso acontecer. Maravilhosa essa esperança, né? No final do vídeo, Jane mostrou essa revista aqui, olha, Como Lidar com a Dor da Morte. Essa Despertai, ela me fez pensar em você e pelo que você está passando. Por quê? Porque ela traz 12 conselhos práticos de como lidar com a morte daquele que amamos. E eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Vou deixar para você ir lendo com calma, tá bom? Aí, na próxima vez que a gente conseguir tomar um lanche juntas, eu gostaria de te mostrar na Bíblia a esperança que ela nos dá de que aqueles que morreram voltarão a viver. O que você acha? Olha, Elaine, eu lhe agradeço muito por toda a ajuda que você está me dando, viu? E eu vou querer saber mais, sim. Muito obrigado, irmã Janete, irmã Elaine, pela boa parte que as irmãs fizeram. A irmã Elaine estava sendo observada na brochura Minhas Pessoas, ali sobre a empatia. Escute com atenção. Deixe que a pessoa se expresse. Não interrompa, nem ignore seus sentimentos, preocupações ou objeções. E a irmã fez exatamente isso, teve empatia. A ouvinte disse ali sobre uma situação que ela estava aflita por conta da perda de um ente querido. E a irmã ouviu, absorveu tudo o que ela tinha a dizer, não saiu atropelando o assunto, falando em cima do que ela estava dizendo, mas ouviu. E quando a pessoa quer desabafar, o que ela mais precisa, na verdade, é de um ouvido atento. E a irmã foi esse ouvido atento. E nós queremos agir assim também no nosso ministério. A irmã saiu muito bem nesse aspecto. Nós agradecemos muito, irmã, pela boa participação. Agora nós vamos dar continuidade com a parte número 6. Nós teremos agora um discurso com o tema Marido e esposa devem ser leais um ao outro. Quem fará para nós essa parte é o irmão Tiago Vecchiato. Queridos irmãos e irmãs, eu começo com a seguinte pergunta. Quem dentre vocês não gosta de assistir uma partida de futebol, de basquete ou de vôlei na TV? Vocês saberiam destacar como uma equipe prevalece vencedora? A partir do momento que todos os seus integrantes eles se comprometem e sabem exatamente qual é a função de cada um dentro da equipe, então alcançam a vitória, não é mesmo? Essa analogia pode ser utilizada em nosso casamento, né? Se nós quisermos que o casamento persevere, ele precisa seguir a mesma estrutura. Veja, quando um cônjuge ele é desleal ou falta com algum compromisso, quem perde é o casal como uma equipe. E nós sabemos o destino dessa situação, o casamento pode vir a acabar, não é mesmo? Então a pergunta que nós devemos fazer seria a seguinte: como que nós hoje podemos ajudar os nossos estudantes a serem leais e comprometidos no casamento? Nessa altura, podemos dar 2 dicas em nosso argumento para ajudar esse estudante. Primeiro, abordemos o divórcio. Os irmãos hoje em dia verificam que o casamento se tornou uma banalidade. As pessoas se casam sem o devido preparo, sem o devido compromisso. E, em menos de meses, elas já se separam
E qualquer motivo é válido para o divórcio, não é mesmo? Só para os irmãos terem uma ideia, um certo jornal no ano de 2022 colocou que o número de divórcios atingiu 420 mil. É um número bem expressivo, não acham? Agora, vamos imaginar que o nosso estudante, ele manifeste, através de uma conversa, que ele se deseja se divorciar. Como é que nós podemos ajudar este estudante? Bom, nas Escrituras Bíblicas, tem um texto bem interessante que aborda o tema de forma precisa, e é o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Malaquias, capítulo 2, versículo 16, onde diz: pois eu odeio o divórcio, diz Jeová, o Deus de Israel, e também aquele que cobre a sua roupa de violência, diz Jeová dos exércitos. Estejam atentos ao seu espírito e não hajam traiçoeiramente. Agora, como é que nós podemos utilizar esse versículo a fim de ajudar o estudante a tomar uma boa decisão? Veja, meus queridos, é muito importante frisar que não somos nós que tomaremos a decisão pelo estudante, mas sim ajudaremos ele a refletir e a ponderar, destacando 2 pontos muito importantes que aparecem nesse texto. Primeiro, o texto nos deixa claro que Jeová odeia o divórcio, certo? É muito importante que o estudante ele compreenda o ponto de vista de Jeová sobre essa questão. Quando um divórcio ele não possui base bíblica, Jeová odeia veementemente. Isso deve ficar claro na mente do estudante. Reparem também que na parte final, Jeová nos pede para não agirmos traiçoeiramente. Como assim? Veja, uma pessoa que pretende se divorciar, seja por qualquer motivo que não esteja pautado e considerado na Bíblia, age traiçoeiramente. Certamente que, ao destacar esses 2 pontos cruciais, vamos ajudar o estudante a raciocinar e conseguir tomar uma boa decisão. Porém, podemos nos deparar com uma outra situação, em que a situação não seja um divórcio, mas sim estejam juntos como casal, mas são desleais um com o outro, ou assistem coisas que são inapropriadas segundo a visão de Jeová. Então, como nós podemos ajudar o nosso estudante? De novo, vamos recorrer à palavra, um texto bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento seja honroso entre todos, e o leito conjugal mantido puro, porque Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Veja, se destacarmos ao nosso estudante que o casamento necessita ser mantido puro, certamente ele irá entender que, assim como uma equipe vencedora, o casamento prevalecerá, certo? Queridos irmãos e irmãs, nós queremos continuar a ajudar os nossos estudantes a serem leais uns para com os outros. Se fizermos isso, certamente teremos casamentos extremamente saudáveis, pautados em Jeová, e teremos publicadores muito fortes em nossas congregações. Muito obrigado, irmão Tiago, pelo excelente discurso que o irmão fez a nós. Interessante que o irmão, a todo tempo, destacou o que nós podemos fazer no nosso ministério. No caso, se um estudante tiver alguma dúvida a respeito disso. E é justamente essa orientação que a gente recebe. Quando nós recebemos um discurso baseado no apêndice A da brochura Minhas Pessoas, nós devemos destacar os pontos ali no nosso ministério. E o irmão fez exatamente isso. Destacou como nós podemos usar no ministério, no caso, em um estudo bíblico. É interessante que algumas expressões que o irmão usou, onde nós não podemos tomar a decisão pelo estudante, mas nós podemos raciocinar com ele à base da Bíblia, e nós queremos fazer isso. O irmão saiu muito bem na lição número 13, que diz assim: mostre como colocar o assunto em prática. Então, o que deve ser feito?
Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. O irmão fez isso no decorrer do estudo. Mostrou como colocar em prática os conselhos da Bíblia. Mais um ponto também, mostre de modo bondoso como aplicar os princípios bíblicos. Fortaleça a fé e o amor das pessoas, em vez de fazê-las se sentir culpadas. O irmão fez isso, nos mostrou que nós queremos orientar nossos estudantes, ajudá-los à base da Bíblia. Não tomar decisões por eles, mas ajudá-los a raciocinar, com base no que nós aprendemos por meio da Bíblia. Muito obrigado, irmão Tiago, pelo excelente discurso feito a nós. Agora nós vamos dar continuidade à nossa reunião em nossa vida cristã. Nós vamos entoar juntos o cântico número 96. O livro de Deus é um tesouro, baseado em Provérbios, capítulo 2, versículos 1 e 4. Agora os irmãos também podem compartilhar os seus comentários com a consideração que nós teremos. Você é um caçador de tesouros? Quem fará essa parte para nós é o irmão Assahara. Então, quem tem a apostila, por favor, veja a página 15, a parte Nossa Vida Cristã. Jovens, vocês gostam da ideia de procurar tesouros escondidos? A nossa congregação tem bastante jovens. Mas que tesouro que estamos falando? Como podemos encontrar esse tesouro? Por favor, abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Então, que tesouro nós estamos falando? Conforme versículo 5, o conhecimento de Deus. O tesouro mais valioso do universo, o conhecimento de Deus. Mas por que podemos dizer que o conhecimento de Deus é o mais valioso do universo? Por exemplo, o conhecimento de Deus nos ajuda a entender o que Deus pensa sobre nós e como sente por nós. E também, com o conhecimento de Deus, nós podemos ter uma vida significativa desde agora e também podemos ter esperança no futuro. E mais importante, o conhecimento de Deus nos ajuda a ter amizade íntima com Jeová Deus. Será que existe outras coisas mais valiosas do que esse, o conhecimento de Deus? Mas como podemos encontrar esse tesouro mais valioso do universo? Veja novamente, Provérbios 2, agora versículo 4. Esse texto nos incentiva a procurar esse tesouro como? Como procurar como tesouros escondidos. Pense no seguinte, por favor. Um tesouro escondido facilmente podemos encontrar? Claro que não. Precisamos procurar com esforço, não é verdade? Não sai de seu lugar sozinho e vai parar nas mãos de alguém que não fez nada para obtê-lo. Exige esforço. Precisamos tirar tempo para procurar esse tesouro, o valioso, mais valioso do universo. Por favor, veja a gravura na apostila. O jovem encontrou tesouro, mas para isso, o que ele fez? Cavou fundo, não é verdade? Da mesma forma, para encontrar o conhecimento de Deus, nós precisamos cavar fundo, como se diz, na Bíblia. Por favor, veja a foto na apostila. Como esse irmão, como esse jovem, precisamos, como se diz, cavar fundo a Bíblia para encontrar esse tesouro mais valioso do universo, o conhecimento de Deus. Precisamos tirar o tempo suficiente para encontrar esse tesouro.
precisamos esforço. Então, como podemos cavar fundo a Bíblia para encontrar esse conhecimento de Deus? Veja novamente a apostila, na página 15. Tem 2 perguntas para os irmãos. Por favor, participe com comentário. Primeira pergunta: o que você pode se perguntar enquanto lê a Bíblia? Irmã Linda Lauren, por favor. Quem foi o escritor? Para quem ele estava escrevendo? Quando essa passagem foi escrita? Quais foram as circunstâncias? O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? E também, para aprender as lições, seria como as pessoas se sentiram, que qualidades elas demonstraram e por que eu deveria imitar essas qualidades. E que atitudes erradas eu deveria evitar. Muito obrigado, irmã. Isso mesmo. Irmão Siqueira, por favor. Então, quando se faz essas perguntas, as circunstâncias da escrita, do escritor, onde foi escrito, por que escreveu, isso é como se cavasse cavando um tesouro, procurando um tesouro. Então, aí você tem um quadro geral, tem um quadro mental, faz um quadro mental do que a pessoa pensava no dia, na época, quando fez a escrita. Então, a leitura não é simplesmente uma leitura, mas é uma leitura com esses detalhes, como a irmãzinha comentou, com essas perguntas, para você ter uma leitura completa e saudável. Muito obrigado. Tem outra pergunta. Que ferramentas você pode usar para encontrar as respostas? Irmã Lessie, por favor. A ferramenta mais importante é a Bíblia, mas Jeová também nos deu outras ferramentas, como, por exemplo, o Watchtower Library, o aplicativo JW Library e também a biblioteca online da Torre de Vigia, e também temos o guia de pesquisa. Muito obrigado. Isso mesmo. Irmão Geraldo, por favor. Aqui também sugere uma série de vídeos. Vamos aprender com os amigos de Jeová, né? Todos nós podemos aprender, principalmente os jovens, que fala sobre assuntos relacionados com Débora, Abel, Jeremias, Ananias e assim por diante. Muito obrigado. Então, como o irmão comentou, vamos assistir essa série e vamos fazer um exercício pequeno junto com todos. O tema do vídeo é: vamos aprender com os amigos de Jeová, Abel. E depois vamos responder juntos as perguntas que estão na apostila. Por favor, dê atenção. Então, primeiramente, vamos ler juntos os textos. Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 4. Alguém poderia ler esse texto, por favor? Gênesis, capítulo 4, versículo 2 a 4. Então, irmão Danilo, por favor. Mais tarde, ela novamente deu à luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim tornou-se agricultor. Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Jeová. Mas Abel levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles. Ao passo que Jeová olhou com favor para Abel e para a sua oferta. Muito obrigado. Agora tem outro texto, Hebreus capítulo 11, versículo 4. Alguém poderia ler, por favor? Irmã Vanessa, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E, embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Muito obrigado. Então, tem 3 perguntas. Como Abel mostrou que era amigo de Jeová? Irmã Simone, por favor.
Então, embora Abel ele não tivesse um bom alicerce dos seus pais, né, porque Adão e Eva pecaram, seu irmão também ele tinha umas atitudes violentas, mas ele se prendeu no que ele via fora, né? Ele via ali os querubins protegendo o jardim, então ele teve boas informações ali. Ele também observava a criação de Jeová, como Jeová poderia ser amigo dele no futuro por olhar as criações, observar aquelas coisas. Então ele tinha boas intenções a favor de Jeová, né? Isso mesmo. Irmã Rose, por favor. E também Abel, ele deu o seu melhor para Jeová. Então ele queria dar uma dádiva maravilhosa, algo de primeiro que Jeová merecia. Ele tinha muita fé em Jeová. E ele deu os seus primogênitos, da gordura, o melhor. Muito obrigado. Como Abel aumentou sua fé em Jeová? Irmão Elton, por favor. Então, mesmo ele não tendo um bom exemplo na sua família, ele meditava nas coisas que ele podia ver, né? Como os querubins que protegiam o jardim do Éden e agradavam a Jeová, também a criação de Jeová e a promessa que ele tinha de poder viver no paraíso novamente. Então, pensar nessas coisas aumentou a sua fé e o ajudou a ser amigo de Jeová. Muito obrigado. Isso mesmo, né? Irmã Luciene, por favor. E conforme nós vimos em Hebreus, né, 11:4, Abel ele estava servindo Jeová sozinho, mas ele conseguiu adorar a Jeová de modo aceitável. Muito obrigado. Como você pode aumentar sua fé? Por favor, aqui na frente. Alice. A gente pode olhar a criação. Muito bom, muito obrigado. Isso mesmo. Irmão Ricardo, por favor. Por tirar tempo para aprender com regularidade a série Aprenda com os Amigos de Jeová, por tirar proveito, ver esses vídeos e aprender com eles. Muito bom, muito obrigado. Irmão Tiago, por favor. Através dos exemplos que a Bíblia pondera, cada exemplo me instrui a forma e as atitudes que Jeová se agrada. Muito bom, muito obrigado. Tem quadro de dica? Com essa sugestão, quadro dica, e também conteúdo que nós consideramos agora, nós podemos encontrar tesouros mais valiosos do universo, o conhecimento de Deus. Nós podemos encontrar esse tesouro se tirar tempo suficiente para estudar a Bíblia e procurarmos joias nos relatos que nós lemos. Com certeza, nós vamos gostar muito de fazer isso e vamos aprender bastante. Muito obrigado, irmã Sahara, pela boa consideração e também a todos os irmãos, pelos bons comentários e pela boa preparação. Agora nós daremos continuidade com a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Quem fará para nós essa parte é o irmão Braz Lopes e o leitor, o irmão Welton Camargo. Hoje nós vamos considerar juntos a sessão 8, né? Vamos iniciar a sessão 8, a última sessão de estudo do nosso livro, né? Então, o que nós vamos considerar nesse estudo? O que nós vamos ver nessa última sessão, nos capítulos que compõem essa última sessão, né? Nós vamos pedir para o irmão Elton ler para nós a introdução. Vamos ouvir a introdução da leitura dessa semana. Nesta sessão, acompanharemos o apóstolo Paulo enquanto ele enfrenta turbas enfurecidas, suporta encarceramentos e comparece diante do tribunal de uma autoridade romana após outra. Em todas essas circunstâncias, o apóstolo continua a dar testemunho sobre o reino de Deus. Ao analisar a emocionante conclusão do livro de Atos, pergunte-se: como posso imitar esse corajoso e zeloso evangelizador? Obrigado, irmão Elton.
Abram, por favor, suas Bíblias em Atos, capítulo 28, versículo 31. Quem gostaria de ler para nós? Atos 28, 31. Vou pedir para o Mateus ler para nós. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar Tiago, e todos os anciãos estavam presentes. Ele os cumprimentou e fez um relatório detalhado sobre as coisas que Deus tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. Depois de ouvirem isso... É capítulo 28, 30. Eu que falei errado, né? Pregando-lhes o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a coragem, sem nenhum impedimento. Desculpa, Mateus. Obrigado. Então, Paulo pregou sem nenhum impedimento, né? E essa introdução à seção 8 dá um vislumbre do que nós vamos considerar nesse capítulo. Nós vamos ver algumas situações que Paulo enfrentou. Por exemplo, quais foram algumas das circunstâncias que Paulo enfrentou e estaria enfrentando ali a partir de então? Irmã Fátima? Ele enfrentou ou ainda iria enfrentar situações muito difíceis, como, por exemplo, turba enfurecidas, também encarceramento, teria que comparecer diante do tribunal em Roma, né, na autoridade romana, várias vezes. Então, Paulo, nós vamos ver a situação difícil que o apóstolo Paulo enfrentou, que vai servir de exemplo para nós também. Isso. Essa primeira imagem representa bem isso, né? Quem gostaria de comentar para nós o que está acontecendo aqui que Paulo teve de enfrentar? Irmã Joelma? Conspiração que foi feita para matá-lo, o sobrinho dele descobriu essa conspiração e foi até Lísias, que era o comandante romano em questão, avisá-lo que iam matá-lo e que ele transferiu Paulo para uma outra cidade para não ser morto. Isso. Essa era uma das situações que Paulo enfrentou. Agora, conforme mostrou essa introdução, apesar de todas essas situações que Paulo enfrentou, o que ele não deixou de fazer? Irmã Késia? Ele não deixou de dar testemunho. Isso, exatamente. Continuou dando testemunho. Então, ao fazermos essa análise, ao considerarmos essa seção 8, em que pontos queremos nos concentrar? Em que aspectos queremos nos concentrar? Lá no cantinho, irmã Vanessa, né? Como que eu posso imitar esse corajoso e zeloso evangelizador? Isso mesmo. Como que nós podemos imitar Paulo, né? Agora nós temos uma outra imagem que mostra que muitos irmãos já imitam Paulo há décadas. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? Irmã Elaine? Nós vemos um jovenzinho, né, levando publicações, né, que eram proibidas lá na época de 1940, né, e ele está atento, né, ao que está acontecendo, tanto que ele está olhando para trás para ver se não tem nenhum perigo, né. Isso. Zeloso e corajoso, né, assim como Paulo. É esse o exemplo que nós queremos imitar, né? Então, ao considerarmos essa seção 8, tentem pensar nesses aspectos, irmãos. Como eu posso imitar a coragem e o zelo de Paulo? Como que essas qualidades eu posso usar hoje no meu ministério, ao enfrentar dificuldades, tanto agora como no futuro? Os irmãos percebem que cada consideração do nosso estudo é bem curta, né? Apenas alguns parágrafos, porque tem um objetivo, né? É para nós irmos bem a fundo, né? Para nós esmiuçarmos, não apenas ficarmos ali
nas beiradas, né? Queremos aprofundar, entender por que aquilo é importante para nós, como nós podemos aplicar ao ministério, que lições nós tiramos, o que nós aprendemos do apóstolo ou de outros irmãos daquela época, que coisas nós queremos evitar, né? Então, essas circunstâncias nós queremos tentar tirar de cada parágrafo que nós vamos considerar a partir de agora. Vamos então à consideração? Nós vamos então agora ao capítulo 23, e nós vamos ouvir inicialmente a leitura dos parágrafos 1 e 2 pelo irmão Elton. Jerusalém. Mais uma vez, Paulo está andando por suas ruas estreitas e movimentadas. Nenhuma outra cidade na terra está tão intimamente ligada à história dos tratos de Jeová com seu povo. De modo geral, seus habitantes têm muito orgulho desse passado glorioso. Paulo sabe que grande parte dos cristãos nessa cidade está confiando demais no passado, deixando de acompanhar o desenrolar do propósito de Jeová. Desse modo, Paulo vê que os irmãos ali são carentes, não só em sentido material, o motivo pelo qual ele saiu de Éfeso e retornou a Jerusalém, mas também em sentido espiritual. Apesar de saber dos perigos que o aguardavam, ele não mudou seus planos de visitar a cidade. O que Paulo enfrentará em Jerusalém? Um dos desafios virá dos próprios seguidores de Cristo, e alguns deles estão perturbados com o que ouvem falar sobre Paulo. Desafios ainda maiores virão dos inimigos de Cristo. Eles vão lançar acusações falsas contra Paulo, espancá-lo e ameaçar matá-lo. Ao mesmo tempo, esses acontecimentos conturbados darão a Paulo a oportunidade de fazer uma defesa. Sua humildade, coragem e fé ao lidar com esses desafios fornece um excelente exemplo aos cristãos hoje. Vejamos como. A pergunta dos parágrafos 1 e 2, o que levou o apóstolo Paulo a voltar a Jerusalém e que desafios ele enfrentaria ali? Então, nós temos duas partes aqui, né, irmão Tiago? Nessa primeira parte, então, Paulo ele voltou, visto que Jerusalém era uma cidade histórica do ponto de vista de Jeová, contrato do povo. Muitos ali estavam ligados demais a essas histórias, né? E não estava deixando desenrolar o progresso ali dos cristãos, a respeito da pregação de Cristo e tudo mais. Então, Paulo, ele via que os irmãos ali estavam carentes não só em sentido material, mas pelo qual ele saiu de Éfeso e retornou a Jerusalém, também foi por causa de carência em sentido espiritual. Isso mesmo. Irmão Vanderlei? Esse retorno de Paulo também não vai ser muito fácil para ele, né? Ele vai observar que alguns seguidores de Cristo estão perturbados com o que ouvem falar sobre Paulo. E também Paulo vai enfrentar muitos inimigos de Deus ali em Jerusalém, que vão lançar acusações falsas, espancá-lo e até ameaçá-lo de morte. Isso mesmo. Obrigado, irmão Vanderlei. Irmão Lucas? Além disso, também, um dos motivos do retorno dele foi trazer o donativo dos irmãos de outros países, que ele ajuntou ali junto com aqueles outros que os acompanhou, porque o pessoal ali em Jerusalém estava passando por uma pobreza muito grande. Então, foi um dos motivos também de seu retorno. Isso. Agora, toda aquela situação ali deu a Paulo que oportunidade? Irmão Siqueira? Então, Paulo teve a oportunidade de fazer uma defesa dele e também defesa da causa das boas novas, daquilo que pregava. E isso ensina também para nós uma grande lição. Paulo era uma pessoa humilde, mas uma pessoa super corajosa. Ele lidou com desafios enormes. Então, que belo exemplo para nós cristãos hoje, que também temos que enfrentar desafios e muitas vezes fazermos a defesa das boas novas ou a defesa da nossa consciência. Isso, obrigado. Irmão José Carlos? Fiquei aqui examinando, né, quando estava preparando a matéria,
de que como esses excelentes exemplos servem para os cristãos hoje, né? A gente não vai no ministério, tem esse tipo de dificuldade, sim, mas não a ponto de ser tão pesadas assim as dificuldades. Mas fiquei pensando nos irmãos lá na Suprema Corte, né? O dia que eles fizeram aquela defesa, eles foram humildes, porque é um assunto que a maioria dos países e do mundo não acham que está errado, né? Você não defender o sangue. Então, eles tiveram coragem de ir lá e defender realmente o que a Bíblia diz e fé de que aquilo ia dar certo, vamos dizer assim. E, principalmente, achei muito interessante as irmãs ali, assim, não gaguejando, não em momento nenhum titubeando nas palavras delas, assim. Então, achei muito interessante. Certeza que essas irmãos que tiveram lá também se baseiam, assim como Paulo teve lá naqueles difíceis momentos, elas também se basearam nesse. Então, isso aumenta muito mais a nossa coragem, nossa determinação, nossa humildade, nossa fé. Obrigado, irmão. Então, aqui nós vimos essas qualidades, né? Paulo, ele conseguiu fazer uma defesa, teve essa oportunidade devido àquela circunstância que surgiu. E como o irmão José Carlos já comentou, 3 características foram muito importantes para Paulo, né? Quem gostaria de repetir para nós essas 3 qualidades que Paulo tinha? Irmão Nilson? Aqui destaca muito bem a humildade, a coragem para enfrentar a situação e a fé ao lidar com esses desafios. Fé de que Jeová estava na dianteira. Como sempre, ele, desde que aprendeu a verdade, mudou, certamente levou muito a sério e deu para sentir. Essas qualidades certamente ajudam a nós também nesse tempo do fim. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Agora, diante de uma situação que testa a sua fé, testa a sua coragem, como que você pode ser humilde? Onde entra a humildade? Irmã Joelma? Talvez por não confiarmos em nós mesmos ou nossas habilidades para sair dessa situação, mas humildemente conversar com Jeová e pedir apoio e direção dele. Isso mesmo. Aí nós mostramos que somos humildes, né? Não desviamos da situação, somos corajosos, enfrentamos, mas temos fé em Jeová. É isso que nós queremos aprender do exemplo de Paulo. E é isso que essa sessão 8 vai mostrar muito bem. Então, queremos estar atentos a cada um dos detalhes dessa sessão, como elas vão nos ajudar, cada um desses capítulos aqui, como que eles vão nos ajudar a desenvolver ainda mais essas qualidades, né? Vamos ouvir a leitura dos parágrafos 3 a 5 agora. Começaram a glorificar a Deus. No dia seguinte à sua chegada a Jerusalém, Paulo e seus companheiros foram ver os anciãos que exerciam a liderança na congregação. Nenhum dos apóstolos ainda vivos é mencionado no relato. Talvez naquela época todos eles já tivessem partido para servir em outras partes do mundo. No entanto, Tiago, irmão de Jesus, ainda estava lá. Tiago provavelmente presidiu a reunião quando todos os anciãos estavam presentes com Paulo. Paulo cumprimentou os anciãos e fez um relatório detalhado sobre as coisas que Deus tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. Como aquele relato deve ter sido encorajador. Hoje nós também ficamos animados ao ouvir a respeito do progresso da obra em outros países. Em algum momento de seu discurso, Paulo deve ter se referido às contribuições que havia trazido da Europa. A preocupação que os irmãos de lugares distantes mostraram deve ter animado o coração dos que ouviam o relatório de Paulo, tanto que, em resultado disso, eles, os anciãos, começaram a glorificar a Deus. Da mesma forma, muitos que hoje enfrentam catástrofes ou doenças graves ficam profundamente comovidos quando seus irmãos oferecem ajuda e palavras de encorajamento na hora certa. A parte A que reunião Paulo esteve presente em Jerusalém e o que foi falado ali? Irmã Luciene?
Então, Paulo e seus companheiros foram ver os anciãos que exerciam a liderança na congregação. E Tiago, ele estava presente ali, né? Provavelmente foi ele que presidiu essa reunião, quando todos os anciãos estavam presentes. E conforme diz Atos 21:19, ele fez um relatório detalhado sobre as coisas que Deus tinha feito entre as nações por meio do ministério dele. Isso mesmo. Obrigado. Irmã Linda Laure? Aqui também fala que Paulo também deve ter se referido às contribuições que havia trazido da Europa. Então, as preocupações de alguns irmãos, né, de lugares distantes, mostraram que ele deve ter animado o coração dos que ouviam o relatório de Paulo. Tanto que, em resultado disso, eles, os anciãos, começaram a glorificar a Deus. Isso, muito bem. Irmã Joelma? O parágrafo 3 menciona que, nessa reunião, nenhum dos apóstolos ainda vivos é mencionado no relato. Eusébio, um historiador bem conhecido cristão, ele disse que os apóstolos que restaram também estavam em constante perigo de tramas assassinas. Eles tiveram que sair da Judéia. Um exemplo disso é o apóstolo Pedro, que em 62 já pregava na Babilônia. Obrigado, irmã Joelma, pela sua pesquisa também. Então, aquela reunião foi muito encorajadora, né? Apesar das dificuldades, Paulo estava lá presente, né? Foi corajoso para fortalecer os irmãos, né? Irmãos, Provérbios 25, ali mostra para nós o que nós temos hoje também, assim como Paulo fez aquela reunião, de que forma hoje também nós somos encorajados? Irmã Rose? Esse texto fala do benefício da água quando a gente está cansado, né? Como faz bem para a gente. Aí ele comparou a boa notícia a isso, no benefício que ela traz quando a gente observa o relatório mundial hoje também. Isso mesmo. Lembra-se de alguma boa notícia que você recebeu nos últimos dias? Irmã Fátima? Foi a semana passada, né? A reunião anual, o relatório de aumentos que nós tivemos aqui no Brasil, também o vídeo que passou as ajudas humanitárias, né? Lá no Rio Grande do Sul, como os irmãos se empenharam, como os irmãos ajudaram. E isso realmente fortalece a nossa fé. Assim, é como se mostrasse mais uma vez de como nós estamos na organização certa, como Jeová está cuidando de nós em todos os sentidos. Isso mesmo. Quando você ouve notícias de irmãos que estão encarcerados ou que foram libertos, como você se sente? Irmão Oscar? As notícias dessa natureza, na realidade, quando são de encarceramento, elas causam pesar em nós. Mas, por outro lado, se a pessoa está suportando, é porque Jeová está com ele. Então, não é para ficar triste, é para sentir que realmente não é fácil a situação daquela pessoa. Mas são notícias que nos encorajam, porque saber que alguém está suportando é encorajador. Embora a situação seja difícil, assim como doença, qualquer notícia que pode parecer ruim, mas, por outro lado, nós entendemos que Jeová está com ele. Exatamente. Irmão Lucas? É animador, né? Conforme ouvimos a semana passada, quando na Eritreia, aquela irmã idosa que estava presa foi libertada, aquela outra que estava grávida também foi libertada. Então, isso nos encoraja e, conforme o irmão falou, continue orando por esses irmãos. Então, é motivo de nós fazermos todos os dias oração por esses que estão presos na Rússia, outros que estão presos na Eritreia, outros que estão sofrendo perseguição em áreas de guerra. Então, é muito importante, tanto nós orarmos por ele e também alegrarmos quando alguns deles são libertos. Isso mesmo. A parte B,
Que lições podemos aprender da reunião de Paulo com os anciãos em Jerusalém? Os irmãos comentaram vários aspectos aqui, né? Mas que lições? O que nós, irmã Isidébora? Podemos aprender que Paulo era um homem corajoso, tanto que muitos irmãos não queriam deixar ele ir para Jerusalém, mas ele foi. Então, para nós pregar também nos tempos difíceis, precisamos ter coragem e fé, assim como Paulo teve. Isso mesmo, irmã. A nossa fé, a nossa coragem e a nossa humildade vai ser testada, né? Nós queremos confiar em Jeová, né? Muito bem. Muitos ainda tinham zelo pela lei. Parágrafo 6. Os anciãos então revelaram a Paulo que havia um problema na Judéia diretamente relacionado com ele. Disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus se tornaram crentes, e todos eles têm zelo pela lei. Mas eles ouviram falar que você está ensinando todos os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem sigam os costumes estabelecidos. De que problema Paulo ficou sabendo? De que problema? Irmã Janete? Paulo ficou sabendo que os irmãos judeus que se tornaram crentes, então estavam ouvindo falar que ele estava ensinando que os judeus não deviam mais, que viviam entre as nações, deviam então abandonar a lei de Moisés e que não deviam então ficar circuncidando os seus filhos e nem seguir os costumes que eram estabelecidos. Isso mesmo. Irmão Lopes? E com certeza foi um problemão, né? Porque a nota diz que para cuidar das necessidades espirituais de tantos cristãos judeus, né? Muitas congregações se reuniam em casas particulares, né? Então o problema era grande. Era uma situação complexa, né? Irmã Joelma? Fico imaginando a tristeza de Paulo, porque ele passou o que passou para conseguir chegar a Jerusalém. Nós acompanhamos todo o trajeto dele ali. E ele chega lá, a primeira coisa que ele ouve é que os irmãos estavam tropeçando com o que ele estava ensinando, que foi passado por meio do corpo governante. Então, foi um balde de água fria em Paulo, certamente, e vamos ver se ele se desanimou por isso ou continuou alegre fazendo o seu trabalho. Isso mesmo. E aí nós vamos aprender muito sobre a humildade de Paulo, né? Como ele tratou, como ele cuidou dessa situação. Vamos aos parágrafos 7 e 8. Porque bem mais de 20 anos depois de a lei mosaica ter sido abolida, tantos cristãos ainda insistiam que era necessário guardá-la. Em 49 da Era Comum, os apóstolos e os anciãos reunidos em Jerusalém tinham enviado uma carta às congregações, explicando que não era necessário que os cristãos gentios se submetessem à circuncisão e obedecessem à lei mosaica. Mas a carta não havia mencionado os cristãos judeus, muitos dos quais não entendiam que a lei mosaica não era mais válida. Será que esse modo de pensar equivocado significava que aqueles discípulos judeus não se qualificavam como cristãos? De modo algum. Não era o caso de eles no passado terem sido adoradores de deuses pagãos e agora continuarem a seguir os costumes religiosos de sua fé anterior. A lei que era tão importante para aqueles judeus tementes a Deus tinha sido dada por Jeová. Não havia nada nela que fosse demoníaco ou errado em si mesmo. Mas a lei tinha a ver com um pacto anterior, ao passo que os cristãos estavam agora sobre o novo pacto. No que dizia respeito à adoração pura, as observâncias do pacto da lei estavam obsoletas. Os cristãos hebreus, que eram zelosos da lei,
não entendiam esse ponto, nem confiavam plenamente que a congregação cristã era agora o caminho para se obter a justiça perante Deus. Eles precisavam harmonizar seu modo de pensar com a revelação progressiva da verdade. A parte A do 7 e 8, que modo de pensar equivocado alguns cristãos na Judéia tinham? Que modo de pensar equivocado, irmã Lerce? Já havia se passado mais de 20 anos que a lei mosaica foi abolida, mas ainda muitos cristãos insistiam que tinham que guardar a lei mosaica. Que em 49 era comum, foi enviada às congregações uma carta explicando que para os cristãos gentios que não precisava mais se submeter à circuncisão, nem tampouco obedecer à lei mosaica. Mas essa carta não foi direcionada aos cristãos judeus. Isso, obrigado. A parte B. Por que o modo de pensar equivocado de alguns cristãos judeus não significava que eles eram apóstatas? Irmã Evanúzia? Porque aqueles cristãos, eles eram tementes a Deus, eles sempre foram tementes a Deus, né? O que eles não entendiam é que agora eles deveriam dar lugar ao novo pacto, né? Embora não houvesse nada errado com o antigo pacto, porque ele havia vindo de Jeová. Só que agora eles precisavam entender que, no que dizia respeito à adoração pura, observar aquele antigo pacto, o pacto da lei, que agora estava obsoleto. Então, eles precisavam se adequar ao novo pacto. Isso mesmo. Irmã Joelma? Embora a orientação de deixar esse pacto já tinha sido dado há muito tempo atrás, os irmãos entendiam o apego que eles tinham àquele antigo pacto. Afinal de contas, como mencionado, foi Jeová que deu essa lei. Ela guiou a nação durante milhares de anos. Então, eles estavam apegados emocionalmente àquilo. Para eles, significava amizade com Jeová. Então, os irmãos tinham paciência, por assim dizer, com eles, mas eles foram recebendo orientações, inclusive do próprio apóstolo Paulo depois, para que eles se harmonizassem agora, deixando aquele passado para trás. Isso nos ensina uma lição importante, né? Aqueles irmãos, parece que eles não estavam andando no ritmo da organização do carro celestial de Jeová, né? Eles ficaram um pouquinho para trás, né? O que isso nos ensina para nós hoje? O que nós precisamos fazer? Irmão Nilson? Acompanhar o carro celestial de Jeová. Assim como teve muitas mudanças nesses últimos dias, então verificamos quantas coisas mudaram, mas todas analisando, pedindo orientação de Jeová, o corpo governante, as equipes ali apoiando, né? Tudo isso, houve o quê? Um crescimento notável, um aperfeiçoamento do povo de Jeová na adoração pura, o treinamento para mais jovens, hoje os jovens com mais facilidade para adquirir assim uma habilidade maior, porque foi treinado, está sendo treinado e vão continuar sendo treinados. Então esses avanços todos, se não acompanharmos o passo dela, ficamos para trás e talvez questionando alguns detalhes que nós achávamos que não precisava mudar tanto. Isso, exatamente. Às vezes nós gostávamos de como as coisas eram, né? Algumas coisas eram desse jeito, era tão bom, mas o carro celestial de Jeová está em pleno movimento, né? Então nós temos que estar acompanhando, independente de qual seja a circunstância, qual seja a orientação, nós queremos estar seguindo essas orientações, né? Isso vai mostrar a nossa humildade,
a nossa fé e a nossa coragem, né? Então, que todos nós possamos imitar o belo exemplo do apóstolo Paulo, continuando humildes, aceitando as orientações de Jeová e demonstrando fé e coragem a enfrentar as adversidades. Brás, pela boa condução do estudo de livro, o irmão Elton pela boa leitura e também a todos os irmãos, pelos bons comentários e pela boa preparação. Nós fomos muito encorajados, fortalecidos na reunião de hoje. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos 3 pontos que nos mostram a importância de nos dedicar ao estudo pessoal, para mostrar que damos valor à verdade, para tomar boas decisões e para fortalecer a nossa fé. Nós vimos exemplos práticos que nós queremos replicar em nosso ministério. Queremos ser pessoas com empatia, queremos agir assim como nossas irmãs nos deram como exemplo hoje. E também nós tivemos um discurso que nos ajudou a como aplicar a situação do casamento em nossos estudos bíblicos. Na próxima semana, nós veremos como podemos mostrar que confiamos em Jeová. Nós responderemos também a seguinte pergunta: como podemos colocar o amor leal e a fidelidade, ou a benevolência e a veracidade em volta do nosso pescoço e escrevê-las na tábua do nosso coração? Veremos também como nós podemos mostrar que confiamos na organização de Jeová e concluiremos a nossa reunião com o estudo bíblico de congregação. Vamos encerrar a nossa reunião com um cântico? O cântico final é o cântico 102, Ajude os que estão fracos. Ele é baseado em Atos 20, 35. E após o cântico, a oração final será feita pelo irmão João Davi.